Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos na nossa aula número 6 do curso de Análise Crítica de Falhas. Tá? Nós vimos na aula passada sobre uma ferramenta poderosíssima que é o diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa. E nessa aula nós vamos ver a complementação através de uma outra ferramenta muito importante, tá? Que é a ferramenta 5 whys ou 5 porquês. E vamos lá entender como funciona. Então, complementando o que foi aprendido, tá? Nós vamos abordar um aprofundamento na busca das causas, para então iniciarmos a implementação de um plano de ação para corrigir o problema. Então, não adianta eu ter o problema, já pensar num plano de ação para corrigir esse problema, se eu desconheço as causas. E muitas vezes, se eu ajo dessa maneira, assim, atabalhoada, desesperada, assim, eu vou, às vezes, implementar um plano de ação para um problema e, na realidade, é um outro problema que está sendo muito mais crítico. Então, primeiro, nós temos que entender o problema e nós temos que buscar extrair ali o que é a causa raiz. Qual que é o bichinho lá que está dando problema mesmo? E com isso aí nós vamos ver uma série de outras, né, como se diz, esqueletos no armário lá, que passam desapercebidos enquanto está tudo normal. Mas na hora que acontece um problema, esses esqueletos saem do armário e se apresentam de uma forma assustadora, ou seja, aumentando o custo e reduzindo a produtividade. Então, nós vamos aplicar o quê? O método 5As para investigar as causas do problema desalinhamento das correias e descobrir a causa raiz. Tá? Vou detalhar isso aqui para você passo a passo. Problema: desalinhamento da correia. E aí você, na sua equipe lá de brainstorming, de uma equipe multidisciplinar, buscando entender a causa raiz lá, vai fazer a pergunta: mas por que as correias estão desalinhadas? Porque o sistema de tensionamento das correias está incorretamente ajustado. Ah, beleza, então nós vamos lá e vamos ajustar ele. Não, mas por que esse sistema das correias está incorretamente ajustado? Porque os parafusos de ajuste do sistema de tensionamento estão desgastados e não mantêm a posição correta. Ou beleza, então vamos correr lá e trocar os parafusos? Ainda não. Por que esses parafusos de ajuste do sistema estão desgastados? Porque os parafusos de ajuste não foram substituídos dentro do cronograma da manutenção preventiva. Quarto why. Por que os parafusos de ajuste não foram substituídos dentro do cronograma da manutenção preventiva? Porque houve uma falha no planejamento de manutenção que não concluiu a verificação e substituição desses parafusos como parte do procedimento. E o quinto why. Por que houve uma falha no planejamento da manutenção? Porque não havia um sistema adequado de auditoria e revisão do planejamento de manutenção, o que levou à omissão da verificação desses componentes críticos. Caramba, caramba, quando você chega num ponto desse, de detalhe desse assim, você vê que o problema não é só o parafusinho lá não, você vai trocar o parafusinho, mas se você não agir e atuar nesses 5 porquês aí que foram respondidos dessa forma, vai continuar a acontecer o problema. Eu estou vendo aí, você tem que atacar em 5 frentes e a principal delas é o quê? Opa, está faltando planejamento e manutenção preventiva. Caramba, isso é crítico, isso aí é uma coisa extremamente, tá, danosa para a operação. Identifiquei a causa raiz, que é desalinhamento, é a falta de um sistema adequado de auditoria e revisão no planejamento de manutenção, que resultou na não substituição dos parafusos de ajuste do sistema de tensionamento. Vou lá trocar os parafusos agora? Vou. Mas vou atuar onde? Em cima da manutenção preventiva, da equipe de manutenção preventiva, para que não ocorra essa falha novamente. Então eu vou fazer uma parada, né, programada, para trocar esse parafuso, que deveria ter sido trocado numa parada programada de acordo com a manutenção preventiva, que não aconteceu.
Aplicação de 5As para outras causas potenciais. Então vamos ver outro exemplo aí. Ó. Desgaste excessivo das correias. Então, por que as correias estão desgastando excessivamente? Porque as correias estavam funcionando sob tensão excessiva. Problema. Mas por que elas estavam funcionando sob tensão excessiva? Porque o sistema de tensionamento não foi corretamente ajustado. Segundo problema. Mas por que ele não foi corretamente ajustado? Porque a equipe de manutenção não recebeu treinamento adequado sobre o ajuste do sistema. Então, se eu não sei como fazer, eu não vou fazer. Mas por que não teve esse treinamento adequado? Porque a empresa não priorizou o treinamento contínuo. Aquilo que eu já falei em algumas aulas atrás aí. Treina o cara, bota ele lá e nunca mais dá um treinamento para ele, uma reciclagem, nem nada. Uma hora vai ter merda. Por que a organização não priorizou o treinamento contínuo? Porque havia falta de alocação de recursos para capacitação técnica. Olha, isso, eu vou falar com você, é vergonhoso. É vergonhoso. Uma empresa, tá, que se preza, ela tem que ter, em primeiro lugar, o quê? Com prioridade, treinamento e qualificação da equipe. Não adianta ter um logotipo bonito, um uniforme lindo, maravilhoso, ficar fazendo postagem disso, daquilo lá. Se dentro da empresa você não treina o pessoal e está lá só fazendo trabalho sujo, ou retrabalho, ou gambiarra. Tá? Treinamento, gente, eu falo isso sempre. Era que dói, sabe? Eu já vi isso na minha vida profissional muitas vezes. Você fala, vou treinar aqui. Ah, não, não tem verba para isso. Ô, vá para cá do cacete. Não tem verba para treinar um pessoal para poder dar mais lucro para a empresa, é vergonhoso. Uma coisa dessa é vergonhosa. Tá? Então, a causa raiz do problema lá atrás é o quê? Falta de alocação de recursos para capacitação técnica. Então, já pôs na cabeça que tem que treinar a turma para não ficar acontecendo a castitica que acontece. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Lubrificação inadequada dos rolamentos. Beleza. Por que os rolamentos não estão devidamente lubrificados? Porque o programa de lubrificação não foi seguido corretamente. Maravilha, hein? E por que esse programa não foi seguido corretamente? Porque houve falta de atenção por parte do operador responsável. Isso então não é responsável, é o irresponsável. Por que houve falta de atenção por parte dele? Porque o operador estava sobrecarregado com outras tarefas. Aí ele faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Então o cara fica ali doido, correndo para todo lado e esquece um ponto importante onde ele deveria atuar. Ou às vezes não tem um plano de ação definido das tarefas que ele tem que executar, em qual momento, em qual data, em qual hora que ele deve executar isso. Tá? Falta o quê? Organização na organização. Então, por que esse operador estava sobrecarregado com outras tarefas? Porque a equipe de manutenção está com falta de pessoal. E a expulsão do time, o time vai jogar com 10 só e tem que fazer a vez de 11. Por que a equipe de manutenção está com falta de pessoal, gente? Porque a empresa não contratou ou treinou o pessoal suficiente para cobrir todas as necessidades operacionais. E aí, mais uma vez, a gente vê que a maior parte das causas de problemas é em treinamento, gente, que é uma coisa que não é cara. Tá? Investimento não é custo, não, é investimento. Treinamento é investimento. A empresa que não investe em treinamento, ela está fadada a ir para o buraco. Tá? Então, a causa raiz é o quê? Falta de pessoal qualificado na equipe de manutenção. Talvez você pudesse até ter o mesmo número de pessoas lá, mas se eles fossem altamente qualificados e treinados, tá? Volta a bater nessa tecla. Caramba, senhor. Treina o pessoal, dá oportunidade para ele adquirir conhecimento, dá treinamento, é barato e traz lucro. Treinamento é investimento.
Então, a importância da capacitação técnica de profissionais na manutenção, na mineração, é fundamental para garantir a operação eficiente, segura, tá, de todas as atividades. Esses profissionais, eles desempenham papel vital em quê? Confiabilidade. A manutenção adequada reduz falhas e quebras, assegurando que os equipamentos operem de forma contínua e eficiente. Segurança. Profissionais bem treinados podem identificar e corrigir problemas antes que se tornem riscos à segurança dos trabalhadores. Custo, efetividade. A manutenção preventiva e preditiva ajuda a evitar reparos dispendiosos e prolonga a vida útil dos equipamentos. Produtividade. Equipamentos em bom estado operam com maior eficiência, aumentando a produtividade geral da operação. E sustentabilidade. A manutenção adequada também contribui para a redução de desperdícios e impactos ambientais. Portanto, a capacitação contínua desses profissionais é essencial para enfrentar os desafios tecnológicos e operacionais do setor de mineração. Agora vamos analisar um outro problema aqui. Desgaste prematuro das mandíbulas do britador. Na aula passada aí, nós já comentamos sobre isso. Então vamos lá. Primeiro A. Por que as mandíbulas do britador estão se desgastando prematuramente? E a resposta é porque o material das mandíbulas está apresentando menor resistência ao desgaste do que o esperado. Detalhando isso aí, nós temos. Observou-se que o tempo de vida útil das mandíbulas caiu em 20% em comparação com dados históricos. Tá? Isso tem levado a uma necessidade de manutenção e substituição mais frequente, aumentando os custos operacionais e o tempo na inatividade na planta. Segundo o AI, por que esse material das mandíbulas está apresentando menor resistência ao desgaste? Aí vem a resposta. Porque o teor de carbono e a composição metalúrgica do aço usado nas mandíbulas parece estar fora das especificações habituais. Ou seja, análises metalúrgicas iniciais revelaram variações no teor de carbono e na microestrutura do aço. Então, comparando com as mandíbulas anteriores, a nova composição apresenta maior fragilidade, o que compromete a sua durabilidade em ambientes de alto impacto e abrasão. Terceiro AI. Por que houve uma variação na composição metalúrgica do aço das mandíbulas? Porque houve uma mudança de fornecedor para reduzir custos e o novo fornecedor utiliza um processo de fundição diferente do fornecedor anterior. Então, detalhando isso aí, durante o processo de revisão de custos, a decisão de trocar o fornecedor foi baseada em oferta mais competitiva. Gente, isso aí é outro problema. Mais à frente eu vou falar um pouco com vocês, mas muitas vezes, o pessoal de compra, ele não tem o conhecimento e a expertise que você tem trabalhando na mina. Você é um profissional de mina, é um técnico de mineração, é um engenheiro de minas, tá? E o outro é um comprador e vendedor. Então, a função dele como comprador da empresa é o menor custo para a empresa. Mas ele desconhece esses detalhes. Então, se você não chegar para ele e falar, mesmo que seja mais caro, você compra esse aqui, porque acaba saindo mais barato. Porque o baratinho lá, ele desgasta rapidamente, então vai ter que comprar mais vezes, no final das contas sai mais caro. Gente, comunicação, caramba, comunicação. Tá? Então, no entanto, o novo fornecedor utiliza o que é um processo de fundição que, embora mais barato, não atende os mesmos padrões de qualidade do controle anterior. E aí, mas por que a mudança de fornecedor não foi identificada como um risco potencial? Porque não foram realizados testes adequados de qualidade e desempenho antes de aprovar o novo fornecedor.
a equipe de compras não seguiu o protocolo completo de homologação de fornecedor. Normalmente seriam realizados testes de desempenho em condições reais de operação, mas nesse caso optou-se por um teste acelerado e menos rigoroso, que não revelou as diferenças críticas na qualidade do aço. Que bonito, hein? Lá vai dinheiro pro ralo. Por que o protocolo completo de homologação do fornecedor não foi seguido? Gente, presta atenção nesse detalhe, porque havia pressão para reduzir custos rapidamente e a equipe estava focada em atingir metas de economia a curto prazo. Detalhes: a pressão por corte de custo veio de uma reestruturação recente da empresa, onde foi priorizado o cumprimento de metas financeiras imediatas em detrimento de uma análise detalhada dos impactos a longo prazo. Parabéns, parabéns, gestor. Parabéns, vamos reduzir custo agora e pagar mais caro lá na frente. Isso é, gente do céu. Então, a conclusão, a causa raiz do desgaste prematuro das mandíbulas do gritador foi identificada como sendo mudança de fornecedor, onde o foco em redução de custos comprometeu a qualidade do material. A falta de testes adequados e a pressão por economias rápidas resultaram na escolha de um fornecedor que não atendia os requisitos necessários para as condições operacionais exigidas. Ações recomendadas. Primeiro, reavaliação dos processos de aquisição e qualidade. Então, implementar um protocolo mais rigoroso de homologação de fornecedores, incluindo testes de desempenho sob condições reais. Revisar contratos com fornecedores para garantir que todos os aspectos de qualidade sejam cumpridos. Integração de análise de risco no planejamento estratégico. Incorporar uma análise de risco mais profunda nas decisões de mudança de fornecedor ou material, considerando impactos a longo prazo. Estabelecer um comitê de revisão que inclua membros das equipes de operação, qualidade e compras para decisões críticas. Capacitação e treinamento. Treinar a equipe de compras e qualidade sobre a importância da aderência aos protocolos de teste e homologação, enfatizando o impacto potencial e compromissos em qualidade para a economia a curto prazo. Monitoramento contínuo. Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo da qualidade dos materiais recebidos, com feedback imediato para os fornecedores em caso de desvios. Então, quando eu mencionei aí capacitação, treinamento e foco uma abordagem mais integrada disso aí, mais holística, tá? Eu estou sugerindo que o treinamento das equipes de compra, qualidade, manutenção e outras áreas relevantes deve ir além das práticas convencionais e considerar o contexto mais amplo da operação. Então, o que isso aí quer dizer? Interconexão entre departamentos, treinamentos que destacam com decisões em um departamento, como o de compras, pode impactar outros setores da empresa, como operação e manutenção. Isso ajuda os profissionais a entenderem a importância de uma visão mais ampla e integrada ao tomar decisões que afetam a qualidade e eficiência operacional. E o que a gente vê muitas vezes é o treinamento da turma de compra aqui, treinamento da turma de manutenção ali, treinamento da turma de operação do lado de lá, cada um cuidando do seu quadrado, sem interagir nem nada, e depois cada um ferrando com o outro. Tá? Ferrando no bom sentido, porque o cara está fazendo a parte dele, mas ele não conhece a sua, porque ele não participou de um integramento, de uma interconexão entre os departamentos para ele conhecer o seu problema e a sua realidade, como você não conhece a dele também. Tá? Abordagem multidisciplinar. Então, em vez de treinamentos que focam apenas nas habilidades específicas de uma função, isso que eu acabei de fazer aqui agora,
Uma abordagem holística incluiria aspectos de outras disciplinas, como finança, sustentabilidade e gestão de riscos. Por exemplo, a equipe de compras pode se beneficiar ao entender os princípios básicos de metalurgia, o que ajudaria a avaliar melhor os materiais oferecidos por diferentes fornecedores. Pensamento de longo prazo, tem que pensar lá na frente. Uma empresa, principalmente de mineração, ela não se constitui hoje para fechar daqui a um mês. Então, capacitações que incentivem a consideração dos impactos a longo prazo das decisões, ao invés de focar apenas nos benefícios imediatos. Então, isso envolve ensinar a equipe a analisar não apenas o custo inicial, mas também o ciclo de vida dos produtos, as implicações de manutenção e os riscos potenciais associados a diferentes escolhas de materiais fornecedores. Cultura de qualidade e melhoria contínua. Então, desenvolver uma cultura onde todos os departamentos entendam que a qualidade é responsabilidade de todos, não apenas da equipe da qualidade. Isso inclui treinamento sobre como identificar e reportar potenciais problemas antes que eles afetem a operação e como contribuir para a melhoria contínua dos processos. Em resumo, a ideia de que a capacitação vá além do treinamento técnico específico e ajude os colaboradores a entenderem como suas ações se encaixam no quadro geral da operação da empresa, promovendo uma visão mais completa e integrada dos processos. Chegamos ao final dessa aula. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a ferramenta 5W2H, onde nós já vamos começar a adentrar o quê? O plano de ação, tá? E são várias outras ferramentas, PDCA, Lean, Six Sigma, tudo isso vai ser visto, mas por hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. E aí está o nosso QR Code, se você quiser ajudar o canal.